Vamos orar, buscando essa presença dele. Pai, oramos, pedimos que essa palavra produza tudo aquilo que está no teu coração. Nós já ouvimos o Senhor bater na nossa porta hoje, por várias vezes, e passamos um período de adoração, de louvor, onde se tornou tão perceptível, tão notável. Pai, obrigado, Pai. E eu sei que, mais do que todos nós, o Senhor está com uma expectativa muito grande em que abramos o nosso coração para que o Senhor entre e faça tudo o que quer fazer, Pai. E nós estamos dispostos, que essa palavra permita, como martelo que esmiuça a pedra, Pai, como esse martelo que esmiuça a penha, que ele possa esmiuçar o nosso coração, quebrar toda a dureza, ele possa encontrar, Pai, esses lugares onde possa entrar e transformar em um coração sensível, quebrantado à sua presença. Nós repreendemos todo mal, todo espírito que tenta roubar essa boa semente e declaramos a nossa alma, nossas emoções totalmente tomadas pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é. Amém. Amém. Quem é esse, né? Jesus que bate a porta do nosso coração. Diga assim: é o Criador do universo. Imagine isso comigo, o Criador do universo bate a porta do seu coração. Né? Às vezes eu e a Márcia, né, seres tão falíveis, tão imperfeitos, a gente chega na casa de algum irmão, bate a porta e eles abrem. Vocês aqui, pastores, uau! Gente, é Jesus que está dizendo que bate a porta da nossa casa. É esse Jesus. E Jesus, ele é a essência da vida. Sem ele, a vida simplesmente não existe. Tudo faz sentido a partir de Jesus, porque tudo tem origem e existência, tem destino nele. Tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas são para ele. Ele é, antes da criação, a sua existência, né, ela não tem começo e ela não tem fim. Nele está o poder, está a autoridade sobre tudo e sobre todos. O seu governo, ele se estende, né, além dos céus. A terra e os céus proclamam a sua glória. Os céus o glorificam, as trevas se submetem ao seu poder, reinos, poderes, principados, potestades se rendem a ele. Os anjos celestiais o veneram dia e noite, cantando: Santo, Santo, Santo. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Toda a criação o adora, a terra e os céus estão sob o seu comando. Com uma só ordem sua, o que era já não é mais, e com uma só palavra da sua boca, o que não é passa a ser. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Filipenses 2:9 diz que o Pai o glorificou, ele deu o nome que está acima de todo nome. Romanos 14:11 diz que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele é o testemunho da verdade. Ele é a vida e ele é também o caminho para a eternidade. Ele controla os mares, os relâmpagos, os trovões. Ele dá ordem aos montes. Ele faz cair chuva sobre a terra. Ele diz para cada folha de todas as árvores de todo o universo: cai, ela cai. Ele diz para cada uma: brota, e ela brota. Quanto poder e autoridade há nesse nome. Você consegue imaginar, queridos, bilhões e bilhões de pessoas que já existiram e existem. Ele os fez peculiarmente. Cada um tem o seu DNA, uma impressão digital para cada um, uma pessoalidade própria para agir, decidir e criar. Ele nos colocou no meio dessa imensidão do universo, movido por uma lei, a sua lei da gravidade. A gente não flutua, nem fica desequilibrado nesse universo. Isso é muito incrível. Pensa comigo, querido. Quando a gente olha aquelas imagens do universo,
E a gente vê a insignificância da terra no meio de tudo isso. E saber que algum pontinho daquilo lá estou eu. E saber que eu estou ali, mas eu não estou perdido. Pensa, querido, nessa imensidão. Você não perde, não se perde, você não está perdido. Ele diz que não importa onde você está, Ele te vê. O Salmo 133:13 diz que o Senhor olha do céu e Ele vê todos os filhos dos homens. Às vezes nós falamos, né, que a gente está perdido. Quantas vezes você já falou isso? Estou perdido. Que nada, você nunca esteve perdido. Você nunca esteve. Tudo isso, querido, está na Bíblia. Está na Bíblia. E às vezes eu fico pensando, duas coisas são verdades. Ou nós não acreditamos em nada disso, ou nós somos loucos mesmo. Aí me surge uma pergunta: por que alguém assim, com tanto poder, se importa comigo? Por que alguém com essa, né, dimensão de poder se importa? E quando nós meditamos sobre tudo isso, né, que a gente acabou de ler, fica muito mais fácil a gente entender o seu amor por nós. Que outro interesse, né, poderia ter o Senhor Jesus por nós? Alguém com tantas virtudes, qual outro interesse Ele poderia ter por nós, senão somente de nos amar? De querer fazer o bem para nós. Ou o que nós poderíamos dar ou acrescentar a Ele que Ele não tenha? O que nós poderíamos ser que Ele já não é? O que Ele poderia buscar em nós? O que a gente acrescenta em Deus? Qual é essa graça? O que é que Deus viu na gente? A verdade, querido, é que não há nenhuma razão para Jesus nos amar, a não ser pelo fato dele ser o próprio amor. Não tem como Deus não nos amar. É a mesma coisa que você dizer para a água não molhe, o fogo não queime, o vento não sopre. A essência dele é amor. Escute isso, querido. É esse Jesus que vem bater na porta do nosso coração todos os dias. É quase que um apelo do coração de Deus para a gente abrir a porta da nossa vida para Ele. E eu acho isso incrível. Imaginar, né, que uma autoridade desse mundo, qualquer autoridade aqui de Irati, bater a nossa porta, a porta da nossa casa, só para fazer algum bem para nós. Isso já é difícil da gente imaginar. Agora, imagine o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, batendo a porta. Mas é exatamente isso que acontece e o que Ele faz todo o tempo, toda hora. Ele está batendo. Eis que eu estou à porta. Ele está dizendo isso em todo o tempo. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, ir abrir a porta do seu coração, ou abrir a porta da sua vida, eu vou entrar. Mas eu não vou só entrar, eu vou ter comunhão. Eu vou cear com Ele e Ele vai cear comigo. Mas isso, querido, não é só uma história. A Bíblia, ela fala de algumas casas, de algumas vidas que Jesus entrou, e em cada uma delas Jesus fez alguma coisa, aconteceu algo de especial. Em cada casa que Jesus entrava, né, ele percebia a situação e Ele sempre levava o que estava faltando ali. O tiro era certo, Ele não errava nunca. Ele chegava e Ele dava aquela casa, Ele resolvia naquela casa, Ele colocava naquela casa né, Ele resolvia em toda a necessidade. E eu quero que você tirar algumas lições do que é que aconteceu em alguma dessas casas que Jesus entrou. E eu gostaria que depois nós pudéssemos orar com fé, querido, em cada uma dessas necessidades, e a gente tomar posse dessa presença de Deus nas nossas vidas, tomar posse dessa presença de Deus nas nossas casas. Amém? Pronto, então? Você lembra quando Jesus chegou em Caná da Galileia? Foi o primeiro milagre. Talvez não fosse a primeira casa, até porque Ele morava numa casa, né? Não sabemos quantos milagres Jesus fez na casa dele. Ele disse que o profeta não, né? Na casa dele não tem muita honra, não. Jesus também não tinha, especialmente com seus irmãos.
Mas ele foi numa casa lá em Caná da Galileia, está lá em João, não vou ler os textos, você vai anotando. E aí, diz que a família de Jesus foi convidada para ir numa festa de casamento nesse lugar. E a Bíblia conta que durante a festa que Jesus estava ali, acabou o vinho. E era costume ali em Israel que a festa, né, e até hoje, que a festa de casamento durasse 7 dias. E se o vinho acabasse antes desses 7 dias, certamente a festa ia parar. Mas nessa festa Jesus estava. Se Jesus está na sua festa, não importa quantos dias ela dure, Jesus vai cooperar para ela não acabar nunca. E por isso, Jesus estando lá, ele pôde abençoar aquele casamento, ele pôde abençoar toda aquela família ali, ele pôde devolver a alegria para que aquela festa continuasse. Jesus levou naquele lugar a alegria, o vinho era o símbolo da alegria. E Jesus fez ali um milagre. E quando Jesus chega a uma casa, ele renova a alegria. Jesus abençoa, Jesus traz bênçãos, Jesus traz provisão, Jesus faz milagres. Jesus, ele pode tirar toda a tristeza, ele pode renovar toda a alegria no seu coração e no meu coração. Mas o que eu preciso fazer? Basta você crer e abrir a porta. Ele bate, você, uau, eu escutei, eu abro a porta, ele entra. Sendo convidado ou não, em algumas casas você vai ver, ele se ofereceu para ir. Algum ele nem pediu, posso ir? Ele disse, não, eu vou hoje na sua casa. Então se Jesus bater na porta da sua casa e está faltando alegria, abre correndo, que Jesus vai transformar a água em vinho, vai transformar a tristeza em alegria, amém? A outra casa que ele foi, em Lucas, no capítulo 4, 38, ele foi na casa de Pedro. E ali, na casa de Pedro, foi uma das primeiras curas que Jesus realizou, né? Depois ali de Caná da Galileia, aliás, de cura, né? E a Bíblia diz que Jesus operou o que é um milagre na sogra de Pedro. Glória a Deus, sogras! Genros, glória a Deus! Né? Alguns dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus, né? Ele curou a sogra dele, né? Jesus foi até a casa de Pedro e quando ele viu, ele se aproximou dela e ele tocou na mão da sogra de Pedro e disse que a febre dela foi embora. Não brigue não comigo não, tá, sogra? É só brincadeira. Diga assim comigo, aonde Jesus está também a cura. O que é que aconteceu em sua vida, querido? Em alguma área da sua vida que você precisa de cura? Nós devemos contar sim para Jesus o que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, porque Jesus, ele tem a solução, ele tem a cura para a nossa casa. Jesus, ele pode nos curar, tanto fisicamente como espiritualmente, mas você precisa deixar Jesus entrar na sua casa e na sua vida, amém? Você precisa disso. Mas Jesus não parou ali. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 17, narra algo incrível ali. Jesus diz que numa casa em Cafarnaum estava acontecendo um culto onde Jesus estava pregando. Jesus estava pregando ali em Cafarnaum e estava tão lotado o culto que não tinha nenhum espaço para ninguém entrar, estava muito cheio. E algumas pessoas sabiam que Jesus estava ali, que ele curava, e um paralítico querendo ser curado, mais o pessoal que levou o paralítico do que ele próprio, e não tendo como entrar na casa, eles arrancaram o telhado da casa, desceram o paralítico por cima da casa ali pelo telhado, e Jesus restaurou a vida desse homem, tirando dele, né, toda a dor, todo o preconceito, toda a enfermidade. Jesus, né, restaurou aquele homem completamente. Diga assim comigo, Jesus restaura. Às vezes, querido, você pensa que não há mais como chegar até Jesus. Está muito difícil chegar até Jesus. Mas se não tiver passagem de um lado ou de outro, então olhe para cima. Em algum lugar alguém, talvez você precisa pedir ajuda, não consegue entender, né, esse processo, não sabe como, mas talvez você consiga alguém para te ajudar nesse processo tudo. Você está procurando isso para a sua vida, algum tipo de restauração? O caminho para chegar até Jesus está aberto. Ele é o próprio caminho. Então, não pense que ele sempre... não pense que ele nunca, né, ou que ele sempre vai bater na tua porta. Olha o que diz o texto de Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto... Então fique atento.
Jesus está batendo para resolver essa situação. Ele vai bater, mas um dia não vai bater mais. Abre enquanto você pode encontrar. Ele entrou também na casa de Mateus, um pecador, um publicano, cobrador de imposto, um cara corrupto. E ele tinha, né, acabado de conhecer o Senhor Jesus, mas o que ele fez? Ele abandonou tudo. E ele seguiu o Senhor Jesus, ele deixou tudo para trás para seguir Jesus. Os fariseus, eles começaram então a discriminar o Senhor Jesus, né? O Mateus ali, por causa dele ser aquele homem pecador, e também o Senhor Jesus, mas Jesus declarou perdão para aquela pessoa. Para o Mateus, ele diz: eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus sempre oferece, ele leva o perdão aonde há pecados. E quando Jesus entra na nossa vida, Jesus nos perdoa todos os nossos pecados, ele tira a nossa culpa, a nossa condenação. Romanos 8,11 diz: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu pergunto: há algum pecado na sua vida? Algo que desagrade a Deus? Abre a porta para Jesus. Se ele entrar, Jesus quer trazer o perdão para a sua vida. Mas para que isso aconteça é preciso ter arrependimento, confissão dos nossos pecados. Jesus também atendeu um pedido de Jairo e também foi para a casa de Jairo, que estava ali com a sua filha. Ela estava muito doente, mas quando chegaram até na casa de Jairo, a menina tinha morrido. Então Jesus ressuscitou a filha de Jairo, porque Jesus, ele é o autor e o consumador da vida. Ele é o dono da vida. E quando Jesus entra na nossa casa, nós devemos deixar, né, toda a falta de fé de fora, e que ele, né, fique dentro da nossa casa, nos protegendo e trazendo uma vida abundante. João 10,10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele diz: eu vim para que tenham vidas e a tenham em abundância. Às vezes a gente pensa que Jesus está demorando, não é verdade? Parece que a gente está passando uma situação, está quase, né, já está na beira da morte, na beira do desespero. Parece que Jesus não vai aparecer. Jesus vai aparecer, ele vai assumir esse controle da sua vida, amém? E ele vai encher a sua vida, mas você precisa entregar-se a ele por completo. Ele não quer somente alguns lugares, alguns cômodos da sua vida. Jesus quer entrar na sua vida completamente. Ele quer, vasculhar a sua vida, tirar tudo que não é bom que a gente tem em casa. Lembra quando a gente faz aquele faxinão em casa? Tirando de todos os cômodos, todas as sujeiras, todas aqueles cacos velhos, aquelas coisas que não servem para nada, que só ocupam o lugar de algo bom. Jesus entra. Aí ele começa a limpar, ele começa a entrar em cada lugar da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, ele faz uma limpeza. Jesus tinha uma casa que ele ia muito, gostava de ir lá, que era a casa de Marta e Maria, e essa foi uma das casas mais frequentadas por Jesus, e nessa ocasião Jesus estava ali para ensinar a sua palavra. Aí Marta ficou preocupada com tanta correria, afinal de contas Jesus estava lá, ela queria fazer tanto doce, né? Fazer omelete, queijo, chimia, né? Queria fazer um monte de coisa para Jesus, reclamou até de Maria porque ela não estava ajudando, mas Maria se concentrou em ouvir a palavra de Deus. Jesus levou a sua palavra, ou a palavra da verdade, para aquela casa. Muitas vezes, às vezes nós convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas, e quando ele chega, a gente acaba ocupando com tantas coisas, tantas tarefas, que a gente não dá ouvido ao que Jesus está falando. Não é verdade que às vezes em casa o Espírito Santo quer falar com a gente não tem tempo, a gente tem tanta coisa, é louça, é roupa, é limpar o quintal, é lavar o carro, né? A gente tem muita coisa, bater uma bolinha, né? Nós arrumamos tantas coisas, mas não dá para ouvir Jesus. A minha pergunta é: você está muito ocupado? Jesus está batendo a porta, ele quer falar com você na sua casa, no seu coração. Então não deixe que outras coisas ocupem o seu pensamento, o seu coração. E Jesus foi na casa de Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10, fala sobre isso. Foi Jesus quem se ofereceu para ir na casa dele, enquanto ele, né, se esforçava ali para ver Jesus. Ele já era um judeu, um cobrador corrupto também de impostos, né, um publicano. Ele
estava ali, ouviu falar de Jesus e Jesus ia passar na sua cidade. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus percebeu, né, ele todo escondidinho para ninguém ver ele naquela árvore. Jesus: ô Zaqueu, desce da árvore aí que hoje me convém comer na sua casa. Que privilégio, querido, receber Jesus na nossa casa, amém? Talvez Zaqueu tivesse recebido muitas pessoas ilustres na residência dele, ele era muito rico, mas a vida de Zaqueu só foi transformada depois que Jesus bateu na casa dele e ele deixou Jesus entrar. Salvação, ele disse que hoje chegou a salvação nessa casa, houve salvação. Só há salvação numa casa quando Jesus entra nessa casa, só. E somente Jesus pode levar a salvação, porque em nenhum outro há salvação. Nenhum outro morreu naquela cruz para promover salvação. Está precisando de Jesus na sua casa, querido? A gente precisa receber Jesus nos nossos lares, não apenas por curiosidade, né? Isso é muito mais que um privilégio. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer no Senhor Jesus, então nós vamos ser salvos. Jesus deseja entrar na sua vida, Ele deseja te salvar. Então não feche, né, os seus ouvidos para esse chamado do Senhor Jesus, amém? Jesus também, até mesmo depois que Jesus morreu, Jesus ainda continuou na terra depois que morreu e ressuscitou por 40 dias. E ele, mesmo depois que morreu e ressuscitou, ainda foi em algumas casas. No caminho de Emaús, em Lucas 24, 2 discípulos estavam desesperados, tristes, caminhando, voltando para suas tarefas normais, achando que tudo acabou por ali. E Jesus chega do lado deles e começa a andar com eles e conversar com eles. Eles, né, chamaram Jesus para continuar naquela caminhada num determinado momento, e a conversa estava muito interessante, muito boa, e eles acabaram por entrar numa casa, não sei se deles ou no meio desse caminho, quem sabe uma posada, e nessa casa Jesus continuou ministrando aos corações dele. E quando Jesus ali, eles tiveram uma refeição, Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles entenderam que era Jesus que estava com eles por todo aquele tempo. Jesus abriu a visão espiritual daqueles 2 que estavam quase desistindo do ministério. Eram discípulos de Jesus. Eles estavam tristes porque agora o mestre havia morrido e eles estavam voltando aos seus afazeres normais. Você não está conseguindo ver uma solução para a sua vida? Jesus quer entrar na sua casa para abrir os seus olhos espirituais, para que você veja, Ele sempre esteve e Ele sempre estará com você, seja qual for a situação, amém? Quando você está sozinho na sua casa, você fica triste? Você acha que Jesus não está lá? Não, Ele está lá. Muitas vezes nós estamos nas nossas casas, às vezes desiludidos, aborrecidos com alguma situação, sem fé. Mas Jesus, Ele entra ali no nosso lar para nos dar a fé que nós precisamos para vencer. Ele sempre faz isso. Nos dá a fé que nós precisamos. E um lugar onde Jesus ama estar é na casa dos seus discípulos. Amém? Ele foi também depois que Ele ressuscitou, antes de subir aos céus. João 20, 19 diz, né, que após a ressurreição de Jesus, seus discípulos se trancaram em uma casa, porque eles estavam com medo da perseguição, estavam com medo de serem mortos, e eles estavam desiludidos e sem fé. Então Jesus apareceu ali para eles, para fortalecer a fé deles. Jesus ama discípulos. Por que nós falamos tanto de discipulado de discípulos? Porque Jesus continua à procura de discípulos. Por que nós encorajamos tanto a nunca desistir de ser um discípulo de Jesus? Jesus nunca fez uma propaganda falsa sobre discipulado. Ele disse que não seria fácil, mas é necessário. A história que Ele contou sobre ser discípulo, que Ele deu uma história que o dia que Ele contou, muitos, a Bíblia não diz alguns, a Bíblia diz muitos o abandonou. Por que será? Porque nós não somos discípulos de Jesus. Jesus não precisa de discípulos no céu. Jesus precisa de discípulos na terra. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós não estamos no céu. Nós vamos ter adversidade. Ele disse que nós teríamos aflições aqui.
tribulações. Só que o discípulo que está nesse mundo, mas não é desse mundo, que esses são os discípulos de Jesus, está, mas não é aqui. E esses não vão desistir. Não vão desistir de forma alguma. Então, se há algum motivo, querido, né, que algum medo, né, alguma fraqueza, alguma situação que está fazendo você desistir, ou se você já desistiu, deixa Jesus aparecer na sua vida. Abra a porta. Jesus, ele aparece. Jesus, né, ele está no céu, mas ele está aqui, ele mora aqui. A casa preferida do Senhor Jesus somos nós. Ele ama estar com os seus discípulos. Jesus, quando esteve aqui, quase que o tempo todo ele estava com os seus discípulos. E esse é o ambiente preferido por Jesus. Porque discípulos quer continuar o que Jesus começou, quer dar continuidade. Discípulos vão até o fim. Discípulos não param, não desistem, não há dificuldade, nada interrompe a caminhada de um discípulo de Jesus. Nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhuma fraqueza, nenhuma humilhação, nada. Nenhuma traição, nenhum medo. O verdadeiro amor, que é Ele próprio, lança fora todo medo. Ele nos encoraja, nos capacita, nos revigora, nos dá vida, nos dá saúde, nos protege, nos ressuscita. Amém? Jesus, ele levou fé naquele ambiente dos discípulos, onde reinava a desesperança, porque agora o mestre tinha ido. E não é verdade, querido, que às vezes parece que nós não temos nem mais o que fazer. Eu cheguei no limite, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais fé para mover, eu não tenho mais fé para começar mais nada. Acabou. Não consigo me movimentar, não consigo sair desse ambiente que eu entrei, espiritual, emocional, físico. Parece que não há mais esperança. Mas se nós tivermos, querido, uma postura de discípulo, Jesus jamais abandonou os seus discípulos. Jesus não abandona porque nós estamos fracos, porque nossa fé se foi. Ele não nos abandona. Mas desde que a gente permita que Ele entre, fale conosco, Ele vai, com certeza. Para concluir, Jesus, Ele quer se entrar no seu coração e Ele quer fazer uma transformação no meu coração e no seu, uma transformação completa. Então, querido, eu quero fazer um apelo ao seu coração. E se você se encaixar em uma dessas coisas, nós vamos orar com fé, amém? Nós, pastores, nós vamos orar com você com fé. E eu creio que Deus vai visitar você hoje, de uma forma muito especial. Muito especial. Eu creio, eu continuo querendo em cura. Alguém me testemunhou, eu não lembro quem foi. Aquele dia que você profetizou cura, uma pessoa foi curada. O Jorge profetizou cura aqui, uma pessoa foi curada. Eu não creio que foi só uma falou. Então nós continuamos profetizando e crendo o que Jesus vai fazer hoje na sua casa, na sua vida. Jesus vai te tocar hoje, vai te visitar hoje e vai trazer. Então nós começamos falando da festa do casamento. Se você está faltando alegria na sua vida, se está faltando, você vive um tempo onde você não está conseguindo desfrutar de alegria, onde está difícil ser alegre, parece que o vinho acabou, parece que o casamento acabou. A alegria do casamento, a alegria da família, a alegria do lar. Nem trabalhar, parece que o trabalho não tem mais alegria no trabalho. Há áreas na sua vida que a alegria foi embora. Pode vir aqui à frente. Eu vou falando e você vai ouvindo o Espírito Santo. Você pode vir aqui que nós vamos orar. Sabe quando nós abrimos a porta para o Senhor Jesus, quando Ele bate? É quando nós aceitamos um apelo e expomos a nossa vida para Ele. Quando Jesus bate, eu abro a porta e eu estou expondo a minha vida para Ele. Se alguém estiver doente aqui, eu disse também que Jesus leva a cura na sua vida, como levou a sogra de Pedro. Se você está com problema de enfermidade, vem aqui para frente, pode se postar aqui em qualquer lugar. Nós vamos chamar
cada área que nós falamos. Você pode já vindo, querido. Já é para você ir levantar e vindo. Se você está com dificuldade, Jesus quer levar restauração para a sua vida. Você está com algum tipo de dificuldade, precisando de uma visitação, de uma restauração na sua vida, eu creio, Jesus quer restaurar a sua vida. Se você está com áreas de pecado na sua vida, você está com dificuldades em áreas da sua vida, você tem lutado com esse pecado, com esse pensamento, você tem lutado com com essas vozes na sua cabeça, você tem lutado com essa dificuldade que você está tendo de se desvencilhar desse pecado, áreas que você tem atuado, que você sente que você fere o coração de Deus, vem aqui à frente. Se você, querido, estiver em pecado, Jesus quer te levar ao perdão. Se houver morte, Jesus quer te levar vida. Se você ainda não consegue imaginar, se você não consegue, ainda está lutando com esse medo terrível de morrer, se você está lutando com essa área na sua vida, Jesus quer te dar vida abundante. Se você não consegue ter essa vida, essa promessa do Senhor de vida abundante, se você está sem esperança, Jesus quer te encher da palavra dele hoje. Se você está desesperado com alguma coisa, vem aqui à frente. Se você tiver perdido, Jesus quer te levar à salvação. Você que não confessou a Cristo ainda como seu Salvador, não confessou a Jesus como seu Salvador ainda, eu gostaria de desafiar você hoje a entregar sua vida a Jesus. Todos nós precisamos confessá-lo publicamente. Se Ele está à porta e bate, é porque há uma necessidade dele estar presente, dele se fazer presente. E se você sente hoje Ele batendo a porta do seu coração, não endureça o seu coração, porque todo aquele que o confessa diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai, mas todo aquele que o negar diante dos homens, Ele o negará diante do Pai. Você não consegue ver uma saída para a sua vida, uma saída para a sua vida espiritual, e eu quero falar com você também que está em casa. Ajoelha aí onde você está, se você se identifica com alguma dessas questões que eu estou expondo aqui, pode se ajoelhar. Essa oração, ela é extensiva para o seu lar também, para a sua família, onde você estiver. Então, se você está sem visão, perdeu a visão, perdeu o ânimo, perdeu o foco espiritual, Jesus, Ele quer te renovar a sua visão, Ele quer restaurar a sua visão. Se você estiver desacreditado, Jesus quer te levar fé. Você não é uma pessoa qualquer, você é um filho, uma filha de Deus, e como tal nós precisamos agir como filhos daquele que vive e reina para todo sempre, o dono de todas as coisas. Então abra, querido, a porta do seu coração. Hoje nós vamos orar, e você vai abrir a porta do seu coração, e Jesus vai fazer nele morada. Jesus vai fazer algo incrível. Eu creio que Jesus vai fazer hoje milagres na sua vida, milagres na sua vida. Você crê nisso? Você crê que ao receber essa oração, Deus vai te visitar de uma forma especial naquilo que você veio aqui confessar? Talvez você se encaixe em quase todas essas áreas, todas talvez em uma só, não importa. Eu creio que Ele é poderoso para entrar na sua casa hoje. Ele está batendo o seu coração agora. Ele está batendo a porta do seu coração agora. Ouça essa voz e começa a falar com Ele, começa a dizer: eu estou abrindo agora, Jesus, o meu coração. Começa a dizer para Ele, e começa a contar para Ele, começa a abrir o seu coração, começa a dizer para Ele as áreas da sua vida que você quer que Ele entre, que você quer que Ele participe, que Ele mexa, que Ele transforme. Começa a dizer para Ele: querido, a nossa oração pode sim, mas não pode mais do que a sua confissão é importante, sua declaração de fé é muito importante. Diga para Ele,
Diga para ele, querido. Quando Jesus entrou nas casas dessas pessoas, as pessoas disseram para ele o que é que estava acontecendo. Minha filha morreu, minha filha está doente, não há vinho aqui mais, não há alegria aqui mais. Eu preciso de cura, eu preciso de alegria, eu preciso de libertação, eu preciso de salvação, eu preciso de fé, eu preciso de vida. Começa a falar com ele, querido. Começa a falar com ele, querido. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, eu